Olá pessoal, nesse vídeo estarei falando com a arquiteta Daniele Freitas, ok? Ela estudou conosco aqui no Centro Universitário Módulo, ela se formou em arquitetura e urbanismo e hoje ela está atuando como profissional e como doutoranda, estudando, fazendo seu doutorado em Portugal. Então nesse vídeo estarei falando um pouquinho para vocês sobre como foi a fase de intercâmbio dela, estudando aqui no Brasil, e fazendo um pouco do curso também lá em Portugal, e depois ela retornando para o Brasil para concluir o seu trabalho de curso, beleza? Então, primeiramente, obrigado, Dani, pela tua presença. Eu que agradeço, professor. Para mim é um prazer estar aqui. Já não é meu professor, mas continua sendo professor, mestre aí do pessoal da universidade, e eu estou muito lisonjeada de estar aqui. Acho que pode ajudar quem está assistindo. Nossa, para mim é essencial. Legal. Esses vídeos que nós temos feito aqui no canal é justamente para inspirar pessoas que desejam fazer arquitetura, mostrar para vocês que você tem potencial, se você tiver determinação, você pode ir muito longe. Olha onde a Dani está chegando, né? Então, imagino que assim, ela um dia deve ter sonhado, né? Olha, eu quero sonhar, tal. E é muito legal isso. Então, nesse vídeo, o que eu costumo fazer com as pessoas é contar os desafios, os riscos, né? A fim de que você possa evitar alguns erros, né? Algumas dicas importantes também. Então, Dani, primeira pergunta que eu vou fazer para você. Vamos lá. Como é que foi a questão do intercâmbio, né? Como é que você conseguiu esse intercâmbio e para onde você foi? Como é que ele ocorreu? Então, vim para o módulo, né? Vim caçando projeto de pesquisa, alguma iniciação científica, tive a oportunidade de participar de duas, e nesse meio tempo apareceu a oportunidade de intercâmbio, né? Numa bolsa que surgiu aqui na universidade. Corri atrás, né? Pesquisei o processo seletivo, edital, o que tinha que fazer, o que não tinha. Graças a Deus consegui, né? Fui contemplada. Era um processo seletivo, eles avaliavam as notas e eu sempre me preocupei muito com minhas notas, sempre me preocupei muito em fazer um bom trabalho, então consegui. E depois foi a correria, né, de conseguir contato em Portugal, documentação, fazer a parte de burocracia aqui na universidade e na universidade lá em Portugal, onde eu queria ir. E aí que foi a parte também que eu acho que a gente explicitando aqui vai ajudar as outras pessoas, né? Futuramente os outros estudantes a seguir também, que foi, primeiramente, escolher o país, escolher a universidade, porque se a universidade tem convênio com a sua. Isso foi um processo também muito burocrático, demorou muito na minha época. Eu queria, na verdade, ter ido para uma outra universidade lá em Portugal, mas por esse tempo, né, entre burocracias de universidade para universidade, não consegui. Mas aí o professor tinha um contato lá na Universidade de Coimbra, que foi onde eu fui. E, nossa, para mim foi a melhor experiência. Lá em Coimbra eu tive a oportunidade, assim, de fazer estágio, tive a oportunidade de conhecer professor que lá em Portugal tem muita referência. E antes de ir, teve todo esse processo também, né? A parte de documentação, passaporte, passagem, visto, estudante, que hoje em dia está muito difícil. É um processo muito demorado, mas eu acho que a cada dia que passa as pessoas estão tendo essa oportunidade, estão cobrando mais do sistema para que seja melhor, assim. Como que é o intercâmbio lá? Então, você chegando na faculdade, o que você vamos dizer assim, falando do intercâmbio, como é que ele funciona em Portugal? Então, tipo assim, você chega na faculdade, tem um departamento, tem um curso, um professor te adota e te dá uma pesquisa, como é que funciona, né? A Universidade lá de Coimbra, eles já estão acostumados, né, com essa rotatividade de intercambistas. Então, quando você chega, tem uma reunião, né, tem uma apresentação, aí eles organizam as pessoas dos vários cursos, e cada curso tem um responsável só por essa parte, só para os intercambistas. Então, você chega lá, tem essa apresentação, você consegue conversar no caso, o coordenador de intercâmbio, e aí, previamente, você já consegue escolher pelo site da universidade as opções que tem, os cursos, né, as disciplinas, e depois eles já te falam se está aprovado ou não. Você também tem que conversar, né? No meu caso, tive que conversar com o professor daqui na época,
eu acho que era o professor Daniel. Daniel estava na coordenação na Daniel, época, é isso sim. mesmo. Então foi isso. Aí depois eles fazem a apresentação, aí é bom, porque você acaba conhecendo os outros alunos que estão ali na mesma situação que você, e você vai criando esses primeiros laços também ali dentro da academia, né? E o que você escolheu lá? Na hora que você viu as opções, o que te chamou a Tinha atenção? muitas coisas legais, É? mas eu, na época, queria abater com as minhas disciplinas daqui, porque faltava quase um ano para terminar, faltava um ano e meio, então eram aquelas matérias finais antes do TC, e aí eu estava vendo com o coordenador na época quais as matérias que batiam, né, para ir depois reaproveitando. Eu lembro que tinha matérias da parte de digitalização que eu queria muito fazer, mas acabou não dando tempo, porque eu tinha que dedicar a uma matéria lá de projeto que era muito extenso, que acabou virando meu TC também, parte do meu TC. Era uma matéria de mestrado, não era nem de Nossa, bacharelado. De bacharelado. Porque lá são 5 anos, né, o curso de arquitetura, mas arquitetura, na verdade, é o mestrado em arquitetura, não a graduação. Então, eles são 5 anos, sendo que 3 são a parte do bacharelado e os últimos 2 são a parte do mestrado. Como eu já estava aqui já no 4º ano, eu tive que pegar matérias que eram do mestrado lá. Você já entrou em outro patamar. Já entrei já na correria lá, mas aí eu não consegui, acabei não conseguindo pegar essas matérias a mais que eu queria, né? Fiquei só com a parte do projeto e outras matérias que eu tinha para bater as matérias aqui do módulo, e foi isso. E você sentiu, assim, por entrar em disciplinas que é do mestrado lá, você sentiu algum degrau, assim, uma deficiência ou medo, dificuldade com o idioma, né? Porque a gente fala português do Brasil, português de Portugal, muda um pouquinho, né? Como é que foi? Sim. Inclusive, eu tive uma experiência engraçada, porque eu peguei uma disciplina que o professor falava que tinha um sotaque muito forte, não sei de que região ele era, e tinha outros alunos brasileiros que a gente não entendia nada que falava. Ele falava umas palavras e algumas coisas lá são muito diferentes. Por exemplo, arcas lá, sanita, que é vaso sanitário aqui, arcas é geladeira. Então, assim, um monte de coisa trocada, e que o professor estava lá explicando na matéria, e a gente ficava assim, gente, mas o que é isso? Aí eu perguntava assim, você entendeu? O outro, não, também não, e ficava assim. Mas, e em relação à dificuldade, assim, eu achei que as matérias lá são mais maçantes, mas em termos de conteúdo eu não tive dificuldade. Eu acho que aqui, e pelo fato de ter feito iniciação, porque teve uma das matérias que eu peguei que tinha muito texto, tinha muita produção de texto, muita pesquisa, mas como eu já tinha esse background, eu acabei não tendo assim, tanta dificuldade, e na verdade percebi mais dificuldade dos alunos de lá do que você eu mesmo. mesma. Vamos falar um pouquinho agora do retorno para o Brasil, né? Porque aí você fez o, né? O trabalho na iniciação que você fez lá, então você só estudou? Ou aí você fez estágio também junto com ele? Eu fazer o estágio obrigatório lá. Eu tinha tinham vários professores numa mesma sala, como se fossem várias turmas numa mesma sala para fazer os projetos iniciais deles de TC, desse mestrado. E um desses professores tem um escritório lá que é muito famoso lá, que é o João Mendes Ribeiro, eu acho. Mas aí eu entrei em contato com ele e tudo, e ele falou, e acabei mandando currículo, tendo uma entrevista lá. E consegui fazer, foram poucos meses, porque depois deu a pandemia, então tive que ficar home office. Então, você pegou da pandemia, o lockdown, tudo lá em Portugal? Peguei o lockdown lá e, nossa, foi surreal, mas deu tudo certo, graças a Deus. Conseguiu trabalhar em home office, era isso? Consegui. A universidade lá logo colocou tudo em home office, logo que deu o lockdown lá. E mesmo assim a gente continuou tendo aula de TC online e tudo, e o estágio também acabou sendo mais home office. E foi bom, foi diferente. A maneira que eles projetam lá, eu acho diferente do daqui. Eu acho eles trabalham muito com a parte de física, de maquetaria. Esse escritório especificamente, eles trabalham muito com maquete física. O protótipo mesmo, né? O protótipo mesmo. Então, fiquei fazendo isso lá e achei super diferente do daqui, né? E é legal, porque é uma perspectiva diferente que eles têm e necessária, né, também. Porque hoje a gente já trocou tudo pelo computador, mas digital, ainda é muito bonito, né, ter esse trabalho manual e ver isso e conseguir analisar desde essa perspectiva real. E foi isso. Projetos urbanos? Lá nesse escritório você fazia, era mais projetos urbanos ou residenciais, comerciais? Era institucional.
Ah, institucional? Institucional, assim, é de comércio. Ah, de Aliás, comércios. E obra também? Isso aí ia para obra, Não, alguma isso coisa? aí Não, não ficou deu. só Fiquei mais, só na só na parte parte. mais Porque de tava, na projetos. verdade, parou tudo, né? Então ficou só a parte de projeto. Ah, então tá. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre o TC. Você viu aqui a Dani falando sobre TC, que eu fui lá fazer o TC e eu voltei para terminar o TC. Às vezes você pode estar perguntando aí, Diacho, o que é TC, né? Então, o TC é a sigla para trabalho de curso. Então, no último ano da graduação, né, de bacharelado em arquitetura e urbanismo, todo estudante ele tem que desenvolver um projeto, uma pesquisa e depois um projeto, né? Então esse trabalho ele dura um ano. Então no primeiro semestre a parte mais de pesquisa e levantamento e no segundo semestre o projeto mesmo ali de conclusão de curso em arquitetura e urbanismo. Então Dani, conta para nós aí. Estou aqui, né, com esse banner aqui. É o TC dela, é uma surpresa para ela porque ela não tinha visto isso aqui ainda, né? Ela está em Portugal. Eu vou te contar uma coisa que eu faço, tá? Eu já fui na FEBEM, eu já fui na escolas particulares, escolas do estado, para falar sobre o curso de arquitetura e urbanismo. E eu levo o teu banner, eu levo o teu banner de outros alunos aqui, levo maquete de alunos daqui e a molecada pira, né? E eu costumo falar, você tá famosa na cidade, porque eu sempre falo, olha, tem uma aluna nossa que estudou aqui e que hoje ela mora em Portugal, está trabalhando em Portugal, está, né, fazendo o doutorado dela lá, e é uma pessoa que veio para cá com o sonho de fazer arquitetura e olha onde ela chegou. Então, com certeza a tua história tem inspirado a vida de muitas pessoas que você nem conhece, né? Muito feliz. Então, se você puder contar um pouquinho o que é o teu trabalho, né? Foi orientada também pelo professor Douglas Salvador. O Douglas estava aqui conosco aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar esse vídeo. Um abraço para o professor Douglas também, né? Então, conta para nós, por que você escolheu esse tema? O que é esse tema? E o que ele tem de impacto na cidade, né? Então, na verdade, lá em Portugal, eu peguei essa matéria de TC lá, e na época o professor tinha uma demanda mesmo real do governo lá de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau? De Guiné-Bissau, lá na África, e logo a gente chegou e tinha várias opções de TC, né, de projeto. E aí quando eu descobri que tinha essa opção, eu falei assim, nossa, que legal, cara, vou para isso aí. E era justo em parte de urbanismo, de infraestrutura urbana, e era que uma parte que eu gosto muito da arquitetura, e eu falei, nossa, é isso aí, vou fazer. E então teve esse tema, né, de propor uma nova infraestrutura urbana lá na cidade de Bissau, que é a capital lá do país, de Guiné-Bissau. E, nossa, foi muito desafiador também, mas foi muito bacana, porque os próprios agentes lá da Câmara da cidade, eles iam lá na universidade ver o nosso TC, acompanhar, a gente apresentava as propostas, eles falavam o que eles precisavam, o que eles, né, estavam esperando. E, nossa, foi muito legal. E a minha proposta também foi pegar essa parte do transporte urbano lá, de criar, né, uma espécie de BR. Não vou dizer que é o BRT em si, porque lá, com os recursos que tem, não chega a ser, mas foi essa proposta. Então, a gente teve que criar os espaços ali em volta, as estações, pensar em todo o espaço urbano em volta, todo o entorno. E foi a partir disso que eu construí então essa primeira parte do meu TC. E inspirado nisso também já era uma coisa que eu queria fazer em Caraguá antes, então acabou casando com uma coisa que eu já estava pensando há muito tempo, né? Eu vinha para o módulo de ônibus, então era assim, eu ficava assim, gente, mas por que não fazem, né? Por que não melhoram isso, não sei o quê? E aí eu falei, nossa, vou fazer meu TC também sobre isso quando eu chegar lá. Então falei com o professor Douglas, né, dessa proposta, ele super aceitou e super também ajudou nisso. Então, fui desenvolvendo aqui essa proposta também do corredor urbano, né, do transporte aqui em Caraguatatuba. E foi isso, foi uma correria, foi muita pesquisa, foi também muito enriquecedor para fazer essa comparação, né, entre a necessidade de um lugar e de outro, ter esse cuidado também de pesquisar bastante o contexto local de um lugar e de outro. E foi isso. Que legal. A gente está falando BRT, BRT é a sigla de Bus. Rapid Transit. Isso, né? Nós temos um exemplo modelo aqui no Brasil bastante conhecido que é Curitiba, né? Curitiba já nos anos 70 escolheu esse tipo de transporte.
Hoje nós já estamos, hoje assim, só para a gente colocar, o professor Abud, que foi seu professor também, ele está como secretário de urbanismo aqui de Caraguá. Eu estou como diretor de urbanismo agora da cidade. E a gente tem um plano de mobilidade da cidade e a gente estamos namorando o teu projeto, tá? Fica à vontade. Então, isso é muito legal. A gente coloca aqui, e aí é uma coisa que você contou aqui agora. Os governantes lá de Guiné-Bissau, eles estavam em contato com a faculdade, com a universidade, para que os estudantes da universidade estivessem propondo soluções para a cidade. Isso é algo que nós há anos falamos aqui em Caraguatatuba, ok? Que a universidade, ela é um celeiro de soluções, de ideias. Os alunos, eles precisam de um apoio, né? De uma contraproposta. Mas as cidades também, elas precisam de profissionais da arquitetura e do urbanismo para que possam planejar as soluções, né? Então esse trabalho da Dani é uma referência aqui na faculdade, né? É uma referência que nós temos comentado com o poder público também, né? Então a gente fica muito feliz mesmo, né? Como que a arquitetura pode transcende, né? Os países, as fronteiras, né? Europa, África, né? E é isso, meu, fantástico. Parabéns pelo teu trabalho. O professor Douglas também elogia muito o teu trabalho, a tua pesquisa. Ela falou aqui uma coisa interessante. Tudo isso aqui nasceu da iniciação científica. Foi. Né? Então, assim, muitos alunos durante o curso nem querem saber de iniciação científica, querem fazer intercâmbio, como se fosse assim, quero morar no exterior. Mas a porta de entrada para você fazer o intercâmbio é a iniciação científica. Então, procure seu professor, converse com ele, escreva um projeto. É difícil escrever um projeto ali, mas o professor te orienta, né? Sim, para que você... o apoio. E querendo ou não, né, vai te dar uma base maior para você lá fora, independente, né, independente de onde, sempre vai dar uma base muito importante lá fora, essencial. Sim. Dani, conta para nós aí como é que foi agora você chegando em Portugal, formada em arquitetura e urbanismo, não mais como estudante, agora chegando lá como arquiteta e urbanista, né? Como é que foi o começo lá? Conta para nós. Na verdade, eu vou contar um pouquinho antes. Tá. Eu me formei e tal, e aí eu comecei a mandar uns currículos para fora, consegui um trabalho primeiro na Alemanha. Falei, nossa, que legal, né? Só que foi na época que aqui no Brasil ainda estava aquela explosão do Covid, né? Ainda estava de quarentena. E aí eu não consegui por conta disso. Na época a Alemanha não estava permitindo a entrada de alguns países, né? De algumas nacionalidades. Não consegui. Aí passado um tempo recebi essa proposta de ser arquiteta, uma empresa lá de Coimbra. Foi coincidência que foi justo de Coimbra, né? Que legal. Mas eu acho que, pronto, depois de ter passado por esse estágio nessa empresa, de ter um pouquinho da Universidade de Coimbra e tudo, foi mais fácil também para eles, né, darem match ali no currículo. E aí eu comecei a trabalhar com eles, só que passei pelo processo ainda de revalidação de diploma, porque eles queriam que eu, né, tivesse apta a assinar os projetos lá. E aí, nesse meio tempo, comecei a ficar aqui, estava trabalhando em home office e fiquei aqui no Brasil até sair essa validação, né? Então, fiquei trabalhando lá. Aí foi um momento que eu aprendi mais sobre a parte mesmo de fazer projeto lá em Portugal, de como é que funcionavam as coisas, de descobrir, né, essas nomenclaturas que é tão diferente pra gente, a mesma língua, mas às vezes é umas coisas assim, que você fala assim, gente, o que é isso? Da onde saiu isso aí? E aí pronto, então estava para lá, quando saiu esse diploma validado... Conseguiu validar o diploma lá? Consegui validar o diploma. Acabei validando pela Universidade de Lisboa, porque é muito importante quando você vai querer fazer revalidação, você também ver seu histórico, né, as matérias que você tem, para ver se o conteúdo se parece com as matérias da universidade que você quer revalidar. Não adianta. Eu, por exemplo, eu fiz lá em Coimbra um intercâmbio, mas o nosso currículo é mais parecido com a Universidade de Lisboa. Então, eu fiz por lá e deu certo. E aí, saindo nisso, eu fui para lá, né? Para Portugal, para continuar o trabalho lá. Nesse meio tempo todo, eu não parei. Eu continuei fazendo uma pós-graduação em BIM, né? E não sei se o pessoal sabe. Já tá por dentro, já deve estar por dentro. E quando estava perto de terminar, fui lá para Portugal, estava trabalhando lá. Um amigo meu da engenharia, que eu fiz também contato na época do intercâmbio, falou,
Ah, Dan, você está em Portugal e tal. Oh, nossa, sei que você está fazendo esse curso aí de BIM. O pessoal lá da universidade está precisando de alguém para entrar numa bolsa lá, num projeto lá, que eles estão precisando de alguém nessa área. Eu falei assim, uai, interessante, né? E aí falaram que era uma proposta para fazer o doutorado dentro Que desse legal. projeto, e esse projeto te financiava, pagava lá eles chamam de propina, gente, mas não é propina não, viu? Propina, ó, tá vendo mais uma palavra? Propina é a mensalidade, né? A sua matrícula, a sua mensalidade da universidade, lá se chama propina. E eles pagavam isso e te davam uma base salarial, né? Te davam uma bolsa para você fazer o doutorado. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí entrei no processo seletivo, mandei currículo, fiz entrevistas, e aí passei. E aí eu falei assim, nossa, e agora, né? Aí fui abraçar essa oportunidade. Aí agora eu tô fazendo um doutorado lá, tá sendo tá sendo desafiador, não tá sendo fácil, mas está sendo muito gratificante também. Nunca pensei que eu conseguiria Chegaria chegar nesse nisso. patamar. Parabéns, Dani, parabéns, meu. E no doutorado, como é que está sendo assim? É muito mais pesquisa? Você até comentou aí, às vezes você tem que ir para outros lugares. Como é que está sendo o doutorado aí? Nossa, está sendo muito legal. Aconteceram coisas assim que eu não imaginava, Conte-nos, gente. conte-nos. Logo que eu cheguei, a minha supervisora me colocou num projeto que tinha a ver também com o BIM, né? Porque ela já sabia que eu era dessa área e não tinha, e lá no departamento de onde eu estudo não tem pessoal que está mesmo nessa área. Eu sou uma das poucas arquitetas lá, o resto é tudo mais engenheiro, mais parte de estrutura. Então ela falou assim: Dani, tem um projeto aqui que é sobre BIM. E é um grupo de universidades que estão fazendo um curso, a gente quer fazer um curso, e a Universidade da Itália, a Universidade da Romênia, a Universidade da Dinamarca, aí de Portugal e de Bauhaus, lá na Alemanha. Bauhaus. Eu falei assim, nossa, que legal, cara, que legal. Aí tinha que fazer as reuniões nas universidades, então fui na Universidade da Dinamarca, fui na Universidade de Bauhaus, amei conhecer o lugar, né, porque Bauhaus, pra gente que é arquiteto, nossa, foi incrível conhecer lá. E é isso, fui fazendo essas reuniões, a gente fez essa proposta desse curso de BIM para essas universidades, e aí agora eu estou dando aula lá desse curso que eu fiz. Desse curso, que desse legal. Curso que eu fiz. A Universidade de Coimbra abriu uma disciplina no programa de mestrado e de doutorado, nessa parte de BIM, digitalização, onde eu estou dando essas aulas lá para eles. Então, acabei juntando desde o início ali e agora a parte de agora já de dando aula lá. E, nossa, incrível, não esperava isso mesmo. E a parte do doutorado, que também é um projeto meu da parte já de BIM, sustentabilidade. E aí é legal porque todos os projetos lá, eles têm a grande maioria já tem uma demanda real de uma empresa, né, de uma indústria. No meu caso, é de um porto marítimo lá de Portugal, o maior porto marítimo que tem. Então, para mim está sendo muito legal também, porque eu acabo tendo uma referência do porto aqui de São Sebastião, fazendo uma comparação e assim. E é isso. O Revit lá, que vocês usam o Revit? Eu estou usando ou tem o Revit. Outros softwares lá, outras... Agora eu uso mais o Revit, já usei o InfraWorks, também para a parte de estrutura viária, para essa parte de construção mesmo do terreno e tudo. Nesse curso que a gente fez, tem a outra parte de interoperabilidade com o Grasshopper, que é semelhante ao Dynamo. E tem uma outra parte desse mesmo curso que é a parte do Tecla, da parte de estrutura, e já é uma outra colega minha que está dentro dessa disciplina, mas ela é da parte de estrutura, de engenharia. Que legal, que bacana. Então, assim, você começou como estudante trabalhando num escritório de arquitetura, trabalhando com protótipos, né? Como a gente está aqui na maquetaria, né? E hoje você está trabalhando como arquiteta formada já em projetos que já usam o BIM, pessoal, né? Para quem não conhece, é a modelagem gráfica digital, né? Sim. Você modela o edifício e através dessa modelagem você já consegue fazer o levantamento quantitativo de materiais, de tudo que vai ter naquela obra, né? Essa é o estágio atual do ramo da construção civil, sim, né? Sim. Nós na prefeitura também, assim, estamos trabalhando com projetos e tal tudo, e o pessoal que faz as licitações,
eles já estão pedindo para que seja Seja enviado, já, o projeto seja feito já com essa modelagem, porque facilita o quantitativo, né? Muito legal, muito bacana. Beleza, Dani? Conta para mim e para o pessoal que está assistindo o vídeo aí, você fez a validação do diploma, isso aí é uma coisa, né? Então, para você ter, eles reconhecerem ali você como profissional. Mas como é que foi a questão do registro profissional lá? Como é que funciona essa questão de ter o registro como arquiteta aí em Sim. Portugal? Então, esse processo, na verdade, ele agora foi de novo facilitado pelo acordo, porque eu acho que até uns 10 anos atrás, Brasil e Portugal tinham um acordo, assim como tem do CREA, né? Que se a gente tivesse o CAL, a gente ia para lá, se inscrevia e podia atuar. Depois teve um tempo, que foi até a época que eu fui para lá, você tinha que, mesmo formado aqui, tendo o CAL aqui, você tinha que ir para lá, depois de validar seu diploma, você tinha que fazer um ano de estágio profissional. Um ano de estudo. Um ano de estágio profissional. E depois disso, ainda tem mais, acho que 2 cursos que a própria Ordem dos Arquitetos, que é o CAL de lá, obriga também para fazer, junto com o estágio profissional, e aí você consegue o registro. Só que agora, eu acho que desde o ano passado, o Brasil e Portugal fizeram um novo acordo, onde eles voltaram isso, se você tem o CAL, acho que você tem que ter o CAL por mais de um ano. E aí você consegue ir para lá e se registrar na Ordem dos Arquitetos de lá. Que bacana, e consegue atuar. As áreas de atuação que você vê lá para arquitetos, como é que está o mercado de trabalho lá hoje para arquitetos? Olha, eu acho que tem empresas que estão crescendo muito lá agora. Agora sai uma lei lá dessa parte do BIM, então o BIM lá vai ser obrigatório até 2030. Viu que legal. Então, assim, quem tem essa carga, quem tem experiência com isso, está se dando bem lá, está sendo mais contratado por isso. E a minha experiência, né, não posso assim, falar do país no geral, mas a minha experiência é que tem mais oportunidade na área de projeto arquitetônico, residencial, comercial mesmo. E vamos lá, quanto ganha um profissional hoje da arquitetura? Porque isso aí todo mundo manda, escreve para mim perguntando quanto que ganha um profissional da Bom, arquitetura lá? bom, Como é que bom. funciona? Agora eu já saí, né? Já saí do mercado, estou na parte Sei. acadêmica, mas o que eu sei de amigos que estão na área é que varia muito entre 1.300 euros para cima, 1.300 até 2, aí depende da cidade que você tá, porque às vezes o custo de vida pode ser maior ou menor, mas eu acho que o piso é mais ou menos esse, de 1.300 para cima, assim. Até um. Até E, uns 2 e alguma até uns, coisa. e para você que está morando lá, é um salário bom para uma pessoa? Como é que Sim. funciona? Assim, dá para uma pessoa. Então, esse é um problema que Portugal está sofrendo agora, porque assim, até a época que eu fiz o meu intercâmbio, antes da pandemia, antes da guerra, né? Esse salário seria um salário muito confortável, sinceramente, ainda mais É? vivendo numa cidade pequena. Agora, com a crise, com a guerra, Portugal está sofrendo uma inflação muito grande. Então, o preço de mercado, tudo aumentou. Então, assim, esse já é um salário já que você consegue pagar suas contas, consegue se alimentar, consegue às vezes, né, fazer alguma coisa ali, mas nada assim sobrando, nada demais. Eu acho que com um salário assim de 1.300 você consegue ver em cidades pequenas. Agora, se você for para Lisboa ou para Porto, os preços dos aluguéis são terríveis de caro. Aí você tem que, né, morar em quartos com muitas pessoas para conseguir dar Dividir conta. ali as despesas, Aí né? depende muito também de que cada pessoa almeja, né? Às vezes, eu não me importo de dividir casa com as pessoas, então tudo bem. Então, cada um, mas está sendo isso agora. Outra pergunta que o pessoal faz muito para mim, né? É obrigatório saber falar inglês para ir para Portugal? Não, não é, Não? gente, não. Muita gente fala inglês, tem muito vaga de trabalho que precisa de inglês. Eu mesma tenho que falar inglês em 70% do tempo, escrever em inglês também, mas na minha experiência anterior, que era mesmo num escritório, não precisei de inglês, raramente precisei, mas sempre bom, né, gente? Sempre bom, porque lá é um país que você encontra, né, imigrantes e empresas enfim, clientes até do mundo inteiro e que as pessoas são de outro lugar, então não dá para falar português, né? Tem que aprender inglês. Aprenda o inglês, isso aí é essencial para tudo, para qualquer área, para qualquer coisa. Legal. Dani, você como mulher, você como imigrante, você sofreu algum tipo de preconceito com isso lá? Fica à vontade para responder, Sim, né? sim, Não sim. fica. Olha, eu acho que, graças a Deus, comigo, diretamente, nunca sofri, assim, nenhuma violência, pelo menos não direta.
Mas eu acho que o imigrante, todo imigrante tem essa experiência. Você não está no seu país, você não sabe, tem muita informação que você desconhece. Isso acaba prejudicando ou dificultando, às vezes, você conseguir coisas que você não sabia que tinha. Então, por exemplo, você vai num hospital, às vezes você faz uma coisa que, se eu soubesse disso, por exemplo, lá em Portugal, se você precisa de ir no hospital, por exemplo, você pode ligar para como se fosse uma triagem e eles te encaminham. Se você fosse direto, você tem que pagar. Então, umas coisas que depois que você está lá, você aprende, não tem nenhuma informação, acessa algumas coisas. Mas sim, tem amigos, né, que já sofreram coisas mais diretas, assim, até dentro da academia, mas graças a Deus na minha área, na nossa área, acho que o pessoal é mais tranquilo. E a gente tem também uma rede de apoio, né, como está falando com o professor, acaba que você vai encontrando outros imigrantes lá e vai criando esses laços, e cada um vai se informando da maneira que pode, vai, né, ajudando também uns aos outros da maneira que pode. E agora, eu acho que Portugal está sofrendo um boom, né, de imigração muito grande, então tem muito brasileiro, tem muita gente de outros países, e eu acho que agora nós lá, porque eu acho que a nossa imagem antes do Brasil e tudo, e de ser mulher, era muito desvalorizada, infelizmente. Antigamente, Sim, realmente, você falava que era mulher brasileira, você era olhada com outros olhos. Eu acho que aos poucos isso está sendo mudado, até pelo nosso comportamento lá fora agora, né? Muita gente vai mesmo para trabalhar, vai mesmo, né? Pessoal qualificado também que vai. E assim, a gente tá contribuindo com o país, então eles estão vendo o nosso valor, estão vendo que a gente, né, é importante, que a gente não tem mais essa imagem que a gente tinha antes. E, na verdade, agora eu acho que as pessoas dos outros países estão até olhando o Brasil também de outra forma. Isso é uma coisa que eu até comentei no outro vídeo, pessoal, que eu fiz com o Alexandre, né, o professor de engenharia que hoje está lá também, na região do Porto, né? E ele comenta isso, né? Profissionais da arquitetura e da engenharia brasileiros são muito bem vistos pelos estrangeiros, por norte-americanos, por europeus, asiáticos, porque sim, nós temos uma academia muito forte. Outra coisa que já é da nossa cultura, nós somos criativos, né? Então, às vezes, eles são muito ali e tal, e a gente consegue pensar soluções, né? Isso é verdade. Né? Nossa, Um jeitinho, muito. não é o jeitinho brasileiro fraudulento, pelo amor de Deus, não é isso. Mas nós pensamos Sim, em, não é? sim, mas é verdade. Às vezes em reuniões que a gente está, o brasileiro, ele fala muito, ele propõe muito mais, né? Quando o pessoal tá assim, isso não vai dar para fazer, não sei o quê, ou tá complicado. Às vezes tem um cara ali que fala assim, nossa, esse cara deve ser brasileiro, né? Às vezes nem só pelo sotaque, mas às vezes você fala assim, putz, a pessoa é muito mais, acho que a gente é muito mais assim, tem mais jogo de cintura, né? Mais resiliente. Eu acho que a gente é muito resiliente. E isso as pessoas veem com bons olhos, porque de fato ajuda, né? A solucionar as coisas, a colocar as coisas para frente. Dani, já estamos caminhando para o encerramento aqui, né? E aí, o que você sonha? O que você tem de perspectiva que você fala, poxa vida, cheguei até aqui, lógico, a gente sempre almeja, né, alguma coisa. Você como arquiteta, como alguém que chegou lá em Portugal, o que você fala assim, poxa, professor, olha, eu vejo essa área, que nem você falou, sustentabilidade, né? De repente é uma área que tem ali né, um universo para... O que você identifica para você? Assim, para compartilhar conosco aqui, né? Para nos inspirar. Da nossa área de arquitetura, eu não esperava que eu ia entrar nessa parte de sustentabilidade, que eu estou aprendendo a gostar, estou achando assim super diferente. E também estou com a parte de tecnologia, que é a parte de digital twin, de digital. E juntar essas duas coisas para mim está sendo incrível. Tipo assim, agora eu vou pegar isso mais firme agora nessa próxima etapa do doutorado e juntar isso tudo com a arquitetura e essa parte de sustentabilidade, porque assim, eu vim da parte de meio ambiente, fiz técnica em meio ambiente, queria fazer biologia antes da arquitetura. Olha que legal. Então agora eu consegui juntar essas duas coisas e, nossa, estou muito satisfeita. E espero, pronto, por partes, né? Primeiro eu espero terminar o doutorado. Terminar o doutorado e começar também tentar seguir essa parte da carreira acadêmica, da aula, porque já estou dando aula lá e está sendo bem tranquilo. Que bacana. E é isso, vamos ver. Eu acho que para o futuro aí continuar nessa parte de tecnologia, digitalização e juntar isso com a sustentabilidade que hoje está, né, o mundo a gente está vendo aí as altas temperaturas, uma bagunça e vai ser uma questão muito relevante na arquitetura, na construção civil. É uma coisa que a gente está, né, nunca foi tão importante assim.
E agora é uma coisa que está sendo muito falada, muito discutida e necessária aí no mundo. Então, Legal. Dani, eu encerro aqui esse vídeo, primeiro parabenizando. Nossa, você enche de orgulho a gente, não, obrigada, tá? professor. Eu lembro de você dando aula, você era uma menina ali que perseguia os professores, e Achada. ela e tal, professora, eu quero discutir o trabalho, me orienta aqui, tá. Mas isso é legal, né? A pessoa que vem para a faculdade, eu lembro que você ia atrás do Edson Trajano para ver lá a questão da iniciação científica, me põe aí, eu quero começar. E eu falava, caramba, meu, que legal, meu, que todo aluno tivesse essa vontade, nessa fome, né? Essa fome, né? E eu vejo isso ainda hoje na sua vida, sabe assim? Essa fome, essa vontade de querer mais, isso é muito bom. A gente fica muito feliz, assim, eu representando aqui o corpo docente, a reitora da faculdade, a gente deseja muito sucesso para você, Obrigada, tá bom? eu agradeço. Vamos manter contato, né? Sim. Quando você for defender, fazer as coisas do seu doutorado, sabe? A gente está aqui na torcida para que você cresça, que você, sabe, floresça lá. Obrigada. E que, sabe, você se torne uma professora, você tem bagagem e com certeza a tua história vai inspirar a vida de muitos jovens. Obrigada. Eu agradeço novamente pela oportunidade. Eu fico muito feliz e grata também por ter estudado aqui, porque é isso, eu não tive dificuldade lá fora, eu acho que a nossa base aqui foi suficiente, e eu acho que é suficiente para os outros profissionais aí que têm formado. E agradeço mesmo. Possamos aí todo mundo crescer junto. Isso aí, sucesso para você, tá bom? Deus te abençoe, tá? É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o seu like se você curtiu. Se você tiver alguma dúvida, escreva, porque aí ou eu respondo se eu souber, senão eu passo para a Dani e ela vai estar respondendo para vocês, tá bom? Sucesso na sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.